E se eu te dissesse que a China é a maior vencedora da guerra do Irã? Sei que isso parece loucura e muitos devem pensar, não era sufocar o acesso da China ao petróleo uma das principais razões dessa guerra? Quer dizer, para dar um pouco de contexto, vamos ouvir este trecho do senador americano Rick Scott. Bloquear o Estreito de Hormuz está tudo bem do meu ponto de vista. Se o petróleo parar de ir para a China e a economia deles for destruída, esse seria um dia maravilhoso para mim. O senador dos Estados Unidos acredita que Trump colapsará a economia chinesa ao vencer uma guerra no Irã. O problema dessa lógica é a compreensão superficial do senador sobre o funcionamento da economia global e a interconexão entre as economias dos Estados Unidos e China. Se a economia chinesa colapsasse, derrubaria a dos Estados Unidos e causaria recessão global. Ao entrarmos na 8ª semana da guerra do Irã, 3 pontos permanecem claros. Primeiro, essa guerra está longe de acabar. Segundo, o Estreito de Hormuz continua fechado. E terceiro, o Irã tem muito mais influência do que qualquer um jamais esperou. Mas a pergunta que precisamos responder no vídeo de hoje é: como a China é afetada? A China sairá mais forte globalmente após essa guerra? Para iniciar nossa análise, compartilho um artigo interessante publicado no New York Times como artigo de opinião de um convidado. Trump está cometendo o mesmo erro de Jimmy Carter sobre Irã e petróleo. Após a Revolução Iraniana em 1979, Jimmy Carter posicionou navios da Marinha dos Estados Unidos no Golfo Pérsico para proteger petroleiros na região. Foi uma medida ousada, mas fracassou, pois o Irã fortaleceu seu poder militar e influenciou o fluxo de petróleo desde então. Mas agora Trump está fazendo exatamente a mesma coisa, chegando ao ponto de instalar um bloqueio no Estreito de Hormuz na semana passada. O principal problema é que os Estados Unidos são mais vulneráveis a choques nos preços do petróleo do que outras potências, até mesmo a China. Muitos americanos podem se surpreender com isso. O governo Trump argumenta que os Estados Unidos são o maior produtor e exportador líquido de petróleo do mundo. Portanto, os Estados Unidos têm a posição mais forte do mundo e o Estreito de Hormuz não afetará sua economia. Mas esse é o problema dessa análise. O petróleo é negociado no mercado global a um preço único. Então, quando o preço do petróleo dobra, isso aumenta o preço para todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos. Por isso, quando vemos o aumento dos combustíveis, ironicamente, os Estados Unidos estão entre os países mais expostos do mundo a esses reajustes. Outro grande problema é que a economia dos Estados Unidos tem uma alta intensidade de uso de petróleo. O que isso simplesmente significa é que os Estados Unidos consomem muito petróleo para produzir cada dólar do seu produto interno bruto. A economia dos Estados Unidos é 40% mais dependente de petróleo que a da China, apesar de a China ser importadora líquida de petróleo e obter boa parte do petróleo do Golfo Pérsico. Mesmo a Rússia, que obtém a maior parte de sua receita com exportações de petróleo, é cerca de 20% menos dependente do petróleo por unidade de produção econômica que os Estados Unidos. Veja, a China reconheceu sua vulnerabilidade a choques do petróleo há anos e tem se esforçado para reduzi-la. Não com navios de guerra como os Estados Unidos, mas com veículos elétricos e trens elétricos de alta velocidade, agora predominantes em toda a China. Se você olhar para este gráfico, que destaca o crescimento da demanda de petróleo da China, o consumo da China atingiu o pico em 2023 e vem diminuindo de forma constante a cada ano desde então. Para ser sincero, os números que vêm da China são simplesmente incríveis. 2/3 dos veículos elétricos vendidos globalmente no ano passado foram comprados na China, que agora supera todo o mercado automobilístico dos Estados Unidos em vendas de carros elétricos. Trump pode rir o quanto quiser dos veículos elétricos e das energias renováveis, mas talvez seu ex-amigo Elon Musk estivesse certo sobre alguma coisa. Carros elétricos são o futuro, por isso mais de 60% dos veículos nas ruas da China já são elétricos. Há mais nessa história sobre por que a China é a grande vencedora da guerra do Irã e tudo se resume à energia renovável. Veja, quando o fornecimento de petróleo e gás se torna uma arma, os países dependentes de importação ficam com apenas uma escolha. Eles precisam acelerar a adoção de energias renováveis. Qual país lidera em energia renovável? É a China, controlando mais de 70% das cadeias globais de energia solar, eólica, baterias e veículos elétricos. Quanto mais tempo o Estreito de Hormuz ficar fechado, maior será a dependência mundial de energia renovável. O LA Times publicou um artigo chamado "Como a guerra no Irã está recompensando a aposta da China em carros elétricos e energia solar". Sam Reynolds, do setor de energia dos Estados Unidos, compartilhou a verdade dessa situação. O conflito no Irã validou totalmente a estratégia da China para a energia e geopolítica. A BYD da China, uma das principais marcas globais de veículos elétricos, espera que a guerra no Irã impulsione suas vendas em 2026
Para ser sincero, foi uma notícia marcante para a BYD. A empresa chinesa de veículos elétricos registrou uma queda de 19% no lucro líquido anual em 2025, a primeira vez que caiu desde 2021, à medida que as vendas locais de veículos elétricos na China começaram a diminuir. Como já mencionei, 60% dos carros nas ruas da China são elétricos, então o mercado automotivo local está maduro e a BYD precisa ir para o exterior para acelerar o crescimento da receita. Com a guerra no Irã, cresce o interesse nos elétricos da BYD, pois consumidores veem que os altos preços da gasolina devem persistir. E possuir um veículo elétrico é a solução mais fácil para um problema complexo, mas não são apenas os veículos elétricos. Neste artigo da Bloomberg, intitulado "Trump é o presidente que perdeu a Ásia para a China", destaca-se um fato simples. Países que investiram nas cadeias de suprimentos chinesas têm melhor desempenho que os que confiaram na Pax Americana. Vamos considerar o Paquistão, que depende quase totalmente da energia importada pelo Estreito de Hormuz. Em teoria, a guerra com o Irã teria paralisado sua economia. Há anos, o Paquistão decidiu investir em painéis solares chineses. Mais de 25% das casas no Paquistão já têm painéis solares chineses, o que ajuda a compensar as perdas de petróleo causadas pelo conflito no Oriente Médio. Este artigo resume de forma brilhante a realidade dessa situação. Os Estados Unidos vão tomar decisões sobre o seu fornecimento de energia, não assumem responsabilidade pelas consequências e depois vão embora. A China vai te vender a tecnologia que permite que você pare de se importar com o que os Estados Unidos fazem. Essa é uma frase poderosa. Sob Trump, ninguém sabe qual será o próximo passo do governo dos Estados Unidos. Em 2026, os Estados Unidos lançaram operação militar na Venezuela, ameaçaram a soberania do Canadá, ameaçaram tomar outro membro da OTAN, a Groenlândia, iniciaram nova guerra no Oriente Médio e agora o governo Trump prepara o terreno para a próxima guerra em Cuba. Para reforçar, veja uma pesquisa da Politico feita com milhares de pessoas do Reino Unido, Canadá, França e Alemanha com uma pergunta simples. É melhor depender da China ou dos Estados Unidos sob Trump? Surpreendentemente, 57% dos canadenses, 40% dos alemães, 34% dos franceses e 42% dos britânicos agora acham que é melhor depender da China para o futuro. Essa mudança notável mostra como o equilíbrio global de poder está se afastando dos Estados Unidos e se voltando para a China. Para reforçar, preste atenção na mensagem do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que visitou Pequim recentemente. O contexto da visita dele à China é realmente fascinante. Lembre-se que, no início do mês, o primeiro-ministro espanhol e Donald Trump discutiram por que a Espanha recusou pousos de aeronaves dos Estados Unidos em suas bases militares. A Espanha tem sido a principal voz europeia contra a nova guerra de Trump no Oriente Médio, o que irritou o presidente dos Estados Unidos. Trump criticou a Espanha, também membro da OTAN, e ameaçou cancelar todo o comércio entre os Estados Unidos e a Espanha. A Espanha manteve sua posição e foi além, visitando Pequim para assinar novos acordos comerciais com o presidente da China. Aqui está o tweet do primeiro-ministro Pedro Sánchez. Na minha quarta visita à China, percebo que mais empresas chinesas consideram a Espanha um destino atraente para investir. Oferecemos estabilidade, previsibilidade e confiança. Hoje, em reunião em Pequim com 10 grandes empresas, destaquei que a Espanha investe em projetos que geram empregos locais, fortalecem o tecido produtivo e promovem inovação e transferência de conhecimento. O notável aqui é a mudança que vimos na China em poucos anos. Há pouco tempo, a China buscava atrair tecnologia e talentos ocidentais para investir no país. Agora, em 2026, vemos justamente o contrário. Os países ocidentais estão indo até a China e pedindo para que os chineses venham e façam investimentos em nossos próprios países. Em menos de 15 anos, a China passou de imitadora tecnológica para líder em tecnologia, e essa tendência não está desacelerando. Como destaca o Financial Times, a guerra no Irã consolidará a China como superpotência. Bem, vocês sabem, o impressionante é que Craig é uma das figuras mais importantes da mineração canadense. Ele já realizou muitos projetos de sucesso. Craig, explique para todos o que estamos fazendo aqui e o que ocorre com a Vizsla Copper. Sim, com certeza. Hoje estamos congelando aqui, com cerca de menos 20 graus Celsius na sonda de perfuração. Temos 2 sondas de perfuração em operação aqui, mas adquirimos este projeto há cerca de 2 anos e meio devido a um grande depósito a cerca de 3 quilômetros ao norte de onde estamos agora. Então descobrimos muita alteração no solo quando começamos a mapear nesta área. Depois finalizamos a geofísica, análise de solo e geoquímica, indicando muito cobre no sistema e grande potencial mineral. Começamos a perfurar no meio do ano passado, logo aqui perto, na nossa descoberta Ferra.
Imediatamente fizemos uma descoberta. Este é o segundo furo do segundo programa de perfuração. Acho que temos algumas rochas de aparência muito boa saindo do solo. Então isso está confirmando o que já sabíamos, que Terra é um sistema de pórfiro muito grande. Temos outra sonda de perfuração a cerca de 2 km naquela direção, perfurando o nosso alvo Camp Lake. Estamos esperançosos de fazer uma descoberta lá. Recentes testemunhos sugerem que é um sistema de pórfiro. Ainda sem resultados de análise, mas vi muito cobre naquela rocha ontem. Então, o que você está vendo é uma área muito grande de mineralização de pórfiro, cobre, molibdênio e prata. Metais essenciais para o planeta, especialmente para a defesa. E bem abaixo dos nossos pés aqui está potencialmente um dos maiores depósitos de cobre pórfiro do mundo. Existe muito cobre no subsolo bem aqui sob nossos pés. Estamos animados com isso. No programa, estamos perfurando 16 furos e podemos ampliar conforme o andamento. Uma dessas sondas, esta aqui, está perfurando aquele grande depósito Terra que descobrimos. E a outra sonda está testando alguns desses outros alvos, esperando por outra descoberta em um futuro não muito distante. Este é o primeiro furo da descoberta Terra que fizemos no ano passado. Este é o primeiro furo deste programa. Começamos isso há 2 semanas, então estamos no final do primeiro furo e está indo muito bem. Você está vendo tudo o que gostaria de ver, esse tipo de feldspar. Rochas potássicas sugerem que você está no centro de um sistema de pórfiro. E então você começa a ver coisas como esse belo pedaço aqui onde há muito stockwork. Mineralização, calcopirita, mineralização de molibdênio nessas veias de quartzo. E então você também tem esses pontos de calcopirita de cobre espalhados pela rocha. Isso é chamado de calcopirita disseminada, uma mineralização disseminada de cobre. Então, não só você tem o cobre nessas veias, o que te dá uma quantidade maior de cobre, mas você também tem essa mineralização disseminada. É exatamente isso que você quer ver. Este é um belo pedaço de rocha de pórfiro cuprífero, provavelmente com mais de 1% de cobre e um teor excelente. É exatamente o que queremos ver e um ótimo começo para o programa. Estou empolgado. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui e pelo incrível apoio ao canal. Vocês têm minha promessa de continuar trazendo as melhores análises sobre geopolítica global. Espero ver todos vocês em nosso próximo vídeo em breve.